Trabalharemos as orações subordinadas dependentes, que são as substantivas, adjetivas e as adverbiais. Por que a gente chama de oração dependente? Porque existe ali uma relação sintático-semântica de dependência total. A segunda oração, ela sempre vai fazer depender dessa primeira, sabe? E em momento algum você vai conseguir entender essa segunda oração se você não houver antes ter a primeira oração. Então, uma depende da outra para fazer sentido, tá? É o que a gente chama de uma dependência semântica. E ela é dependente também sintaticamente, porque normalmente são orações que exercem o mesmo sujeito, tem o mesmo sujeito. O que está na oração principal é o mesmo sujeito que vai ser da oração subordinada, tá? Por isso que elas são chamadas dependentes. E essa dependência existe nas orações subordinadas substantivas, que exercem função de substantivo, nas adjetivas, que exercem função de adjetivo, e as adverbiais, que são as orações subordinadas adverbiais, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essas orações subordinadas adverbiais. Depois a gente vai passar para substantivos, tá? Então, quem já teve essa matéria, né, esse conteúdo, sabe que são nove orações subordinadas adverbiais. O que é uma oração subordinada adverbial? A gente já sabe que ela tem a dependência sintática semântica da primeira oração, que é a oração principal. Sabemos também que elas são adverbiais porque elas fazem, né, exercem função de advérbio. Mas o que é um advérbio? É o quê? Um complemento do verbo. Isso aí, né? Adjunto, junto ao verbo, ou seja, faz referência ao verbo. Só que essas orações subordinadas adverbiais, elas são circunstanciais, né? Então, ela exerce circunstância de tempo, de lugar, de modo, né? Por exemplo, de concessão, de consequência, de causa, de condição. Isso tudo são orações subordinadas adverbiais. E isso são circunstâncias, tá? Então, a gente vai começar aqui com a primeira oração, que é a causal. Então, gente, a causal, ela exige de nós que você saiba identificar a causa e a consequência. Isso é a causal. Diferente, vocês vão ver depois, diferente da consequência, da consecutiva, que ela só foca na consequência. Aqui não. Aqui você tem uma adverbial que exige de mim uma causa e uma consequência. E a gente vai ver essa causa aqui, olha. Esse causa ou motivo. E, evidentemente, vai ter uma consequência. Toda causa não exige uma consequência e vice-versa, né? Toda ação exige uma reação, vice-versa. Exatamente a mesma coisa aqui na causal. As construções subordinativas adverbiais, aquelas que a gente vai utilizar para isso, são aquelas que vão dar a ideia de causa mesmo. Quando você provoca uma fala que vai ter uma causa e uma consequência, você utiliza essas conjunções aqui, ó. O porquê, o próprio que, né? Como, pois que, por quando, visto que, uma vez que, já que. Então, tudo isso aqui vai dar essa ideia, né, circunstancial de causa. Causa e consequência. Olha o exemplo que ela traz aqui para a gente, ó. Não fomos à festa, pois estava chovendo. Bem, qual é a causa e qual é a consequência ali? E aí, quem lembra? Quem pode falar? Não fomos à festa, pois estava chovendo. Qual é a causa? A causa é porque estava chovendo, a chuva. E a consequência é que nós não podemos ir à festa, né? Então, olha aqui, ó. Nem sempre você tem isso na ordem, né? Ele não foi à escola hoje porque estava doente. Mesma coisa, tá? Então, você tem porquê, o pois. Bem, passando aí para a comparativa. A comparativa, como o próprio nome já diz, autoexplicativo, compara. Só que para eu comparar, eu preciso utilizar
essas conjunções ou locuções, boa noite, conjuntivas, tá? Então, a gente tem como comparação, você está comparando, você utiliza o elemento como, né? Assim como, tal como, tanto como, ou tanto que. Então, a gente tem aqui a comparativa. Nessa comparativa, olha o exemplo aqui, ó. Tanto quanto, como se, do que, tanto quanto, tal qual, sempre utilizando junto isso, tá, gente? Tal qual, que nem, o próprio que, combinando com menos ou mais, menos que, mais que. Boa noite. Olha aqui o exemplo, ó. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Então, está comparando, né? A Paula ao irmão, mostrando aí o que eles são tão estudiosos quanto o outro. Por isso, eu estava nervosa na reunião, tal como eu estava também, tal como eu. Então, você tem aí o tal como, fazendo também essa comparação entre a Luísa e eu. Bem, a terceira a gente tem uma adverbial concessiva. Quem lembra da concessiva? Quem lembra da concessiva, né? É quando você tem uma contrariedade. Você pode mostrar ali um contraste entre o que foi dito na oração principal e o que você vai dizer na oração subordinada. Olha aqui, ó. As orações subordinadas adverbiais concessivas vão exprimir quebra de expectativa. Né? É como se eu dissesse assim para você: poxa, eu gosto muito de você, mas não gosto do seu comportamento. Olha aí, é uma quebra na expectativa, né? Você vai por uma linha de raciocínio, depois você diz outra coisa, você se opõe ao que você disse anteriormente. Oposição completamente oposta, né? É uma oposição, é uma contrariedade ou um contraste, né? Então, a gente tem algumas conjunções para isso, que são, embora eu goste muito de você, não gosto do seu comportamento. Olha aí, né? Por mais que eu goste de você, olha aí, posto que, ainda que eu goste de você, seu comportamento ficou a desejar. Apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese, e assim vai. Em que pese é legal, né, gente? É bem formal isso. Bem, então, isso são contrariedades que você vai utilizar. Na oração principal, você tem uma forma de pensar, né? Na oração subordinada, você já completamente se opõe ao que você disse antes, tá? Então, tá aqui, ó. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, olha aí. É uma quebra de expectativa, né? Ela gosta muito de dançar, e depois você diz que ela quer quebrar, por isso que ela não pode. Então, o embora mostra aí a oposição, né? Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. Olha aí também, né? Por mais que ela vai à apresentação. Então, por mais que, dá essa ideia de oposição, tá? Boa noite, tudo bem? Você tem um macete na classe, não? Macete? Olha, são 9, né? Então, são 9 orações. Então, acho que assim, o que eu sugiro a vocês é que vocês façam, pensem, né, nas orações subordinadas como sempre circunstância. Então, assim, se você pensar nela como circunstância, você vai conseguir, através daquela, mesmo que você não saiba a conjunção, né, ou a locução conjuntiva, você vai saber aplicar, porque o contexto te mostra uma circunstância. E aí, aquela conjunção ali, ela vai estar, né, muitas vezes, ela é a mesma conjunção de uma outra adverbial, mas o contexto é que vai te dar essa dica. Agora, macete, são 9 orações, né? São 9 orações subordinadas. Então, macete só se for dessa maneira. Você olhar a conjunção, mesmo você sem saber qual é a circunstância que ela exprime, você saber pelo contexto qual que ela a adverbial que ela exerce, tá? A função que ela exerce. A quarta adverbial é a condicional. Aí, a condicional, gente, é condição. Se eu disser assim para você, só vou à sua casa se você fizer um bolo de chocolate. Não é uma condição de eu ir à sua casa? Né? Então, a mesma coisa aqui, ó, na condicional, a gente tem as conjunções que vão dar essa ideia. Olha aqui, ó, o se,
O caso, contanto que você faça um bolo de chocolate, eu vou para casa. Né? Olha aí, a ideia, né, de condição. Mais uma vez, eu fiz se você fizer um chocolate, eu vou para casa. Caso não faça, não vou. A não ser que, desde que, agora a gente também tem que pensar que desde que, ó, é uma oração, é uma conjunção, uma locução conjuntiva, que pode ser também temporal. Ela é condicional? Sim, ela é condicional, mas ela também pode ser temporal. Então, como eu disse, o contexto é que vai te levar à adverbial adequada. A menos que você faça sem que e etc. Esse que, gente, é sempre um pronome relativo, né? Que ele está ali unindo e fazendo essa ideia de subordinação, tá? Sempre porque vai ser um pronome relativo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha o exemplo aqui da condicional. Iremos à festa desde que não seja. Caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Então, se ele não aparecer, ninguém vai falar. Caso ele apareça, ou se ele aparecer, você percebe que aqui há uma condição para isso acontecer? Né? Então, a ideia de condição é essa aí. E agora, conformativa. Como o próprio nome já diz, é uma conformidade. Eu concordo com algo. Eu concordo com. Na verdade, é uma concordância. Que toda conformidade nada mais é do que uma concordância. Você concorda com algo ou com alguém. Olha aqui, ó, como é que funciona isso. Ó. As orações conjugadas adverbiais conformativas vão exprimir conformidade. Mas como é que isso funciona? Conforme, segundo, como, consoante, de acordo com. Então, se eu disser assim, ó, conforme minha mãe disse, eu não sou todo mundo. De acordo com a minha mãe, eu não sou todo mundo. Então, eu estou concordando com ela. Há uma relação de concordância aí. Né? Segundo a minha mãe, eu não sou todo mundo. Então, olha a ideia de conformidade. Consoante as regras de conduta criadas, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, de acordo com as regras, ele tá concordando com o que ele disse aqui na oração principal. Tá? Consoante as regras de conduta criadas, Antenor preferiu alertar seus colegas. Então, pensando aqui que a adverbial conformativa é sempre uma concordância. Você concorda com algo ou com alguém. Faremos o bolo conforme as dicas dadas pela Maria Elisa. Vocês estão conseguindo entender, né? Eu estou relembrando bem o que você está passando por essa matéria, né? Bem, a consecutiva. Essa aqui eu falei. Consequência, aqui ela foca mais na consequência, né? Deixando um pouquinho a causa de lado. Olha aqui, ó. As conjunções imaginativas que vão exercer de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que, tanto que, tal que, né? Que nem está aqui, tanto que, se eu disser assim para vocês, olha, gente, eu cheguei tão cansada em casa que eu apaguei, deitei e dormi na hora. Então, cheguei tão cansada que, olha a consequência. Né? Não estou focando nada. Qual foi a consequência? Eu dormi na mesma hora. Então, tanto que, tamanho que, isso tudo é consequência, tá? Nem estão aqui, mas também são. Tá? São opções conjuntivas que dão essa ideia de consequência. Mas a gente chama essa oração subordinada adverbial de consecutiva. Olha o exemplo aqui. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, tão que, tal que, né? Tamanho que, de forma que, tudo isso dá ideia de consequência. Vocês podem falar daqui. Pode. Você pode perceber que uma conjunção na oração principal e um pronome relativo subordinado. Por quê?
para dar essa ideia de dependência. Dependência e também consequência. Sempre vai ser assim. Na oração principal, você tem uma conjunção. E lá na oração subordinada, você tem o final relativo que, tá? Fazendo essa ponte aí de consequência. Nunca abandonou olha aí a ideia, né? De sorte que, tanto que acabou realizando, concretizando seus sonhos. Então, olha a ideia de consequência. Bom, agora que a gente tem aqui, afinal, como o próprio nome já diz, traz a ideia de finalidade, objetivo, meta. Com que objetivo você traz essa conjunção aqui? Bom, o objetivo aqui é uma finalidade para o assunto, né? Uma meta, um final. Então, olha assim, como é que funciona? As construções subordinativas verbais utilizadas para quê, por quê, e são poucas, são poucas. Então, por exemplo, se eu disser assim, comprei óculos novos para que eu pudesse enxergar melhor. Esse é o objetivo, essa é a meta. Então, essa é a finalidade. Então, a final é bem prática, né? Só que ela, e tem poucas conjunções, opções conjuntivas. Estamos aqui para trabalhar. Escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Para quê? Ele traz a ideia de finalidade, né? Meta, objetivo. Bem, gente, esse aqui ainda tem o proporcional e o temporal. Se eu não me engano, são as últimas. Eu acho que são as últimas. Não. Nem sei quantas a gente já falou. A temporal, como o próprio nome já disse, vai dar ideia de quê, gente? Ideia de tempo. Tempo, né? Agora, vocês têm que tomar cuidado com essa, porque ela não utiliza somente conjunção. Ela utiliza também digressões. E aí é nessa expressão, né, de repente, nessa expressão que a pessoa se perde. Olha aqui, como é que funciona. As orações subordinadas temporais exprimem circunstância de tempo e as conjunções são essas aqui, olha. Enquanto, desde que, lembra que desde que também era condicional? Está aqui também, de novo, só vou à sua casa desde que você faça um bolo de chocolate. O desde que aparece aqui também como temporal. A diferença tem meu contexto. Exatamente. Então, é o contexto que vai te indicar, tá? Sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo. Agora, isso tudo são opções conjuntivas. Agora, se eu disser para vocês, no momento em que mal eu cheguei, já tinha um monte de coisas para fazer. Mal eu cheguei. Esse mal eu cheguei também dá ideia de tempo. Então, são expressões que vocês têm que ficar ligadinhos aí, tá? Olha o exemplo aqui. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, qual é a conjunção? O enquanto, né? No momento em que eles se divertem, na hora que eles estão se divertindo, a gente está trabalhando. Assim que passar no exame final, sairei de férias. Então, assim que, também dá ideia de... Você pode trocar isso aqui, por ao passar. No exame final, irei de férias. Também dá, né? Esse verbo infinitivo, ao passar, também dá ideia de tempo, tá? Bem, é uma reduzida de infinitivo. Bem, aí a gente tem aqui a proporcional. Como o próprio já disse, o que você tem aqui como proporcional? É um equilíbrio, né? Proporcional é um equilíbrio. Conforme os alunos forem, à medida que os alunos forem terminando a prova, eles vão saindo da sala. Olha aí a ideia de proporcionalidade, né? Então, as conjunções para isso são as a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Olha o exemplo. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, à medida que vai dar essa ideia aí de temporalidade. Desculpa, proporcionalidade. À medida que, à medida que o tempo passa, o que vai acontecendo? Olha o equilíbrio. Estamos mais distantes. Então, quanto mais estudavam para a prova, mais confiantes ficaram. Então, quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Quanto mais, menos. Ou quanto menos, mais. Também é proporcionalidade. Geralmente tem essa vírgula entre as orações? Sim, porque isso aqui vai separar a oração principal da oração subordinada. É como se fosse uma dica, né? É uma baita uma dica.
Você vê que, ó, a conjunção ou a locução sempre vem após a vírgula. E isso não significa que ela não possa vir na frente. Olha aqui, ó. Enquanto eles se divertem, vírgula, nós trabalhamos. Agora, eu posso inverter, não posso? Nós trabalhamos, vírgula, enquanto eles se divertem. A ordem não importa. O fato é que, para eu separar a oração principal, eu tenho aqui a vírgula, sempre. Tá? É uma boa dica. Tá bom? Bem, e aí, a gente vai passar agora uma outra dependência, né? Uma outra subordinada dependente, que é a substantiva. Bem, vocês já devem ter tido, né? Vocês já tiveram? Hã? Tive sujo. Teve isso hoje? Eu trabalho semana passada. Opa, legal. Pena que foi para semana passada, né, minha prova? E aí, saiu bem? Acho que sim. Tá aí na nova ainda. Então, a substantiva, gente, ela vai trabalhar, evidentemente, com o substantivo, né? Exerce função de substantivo. Mas ela tem essas classificações aqui, ó, são três. A gente tem o sujeito, que a gente vai trabalhar sempre procurando o sujeito que vai estar na oração subordinada. O predicativo do sujeito também, que vai ser uma outra subordinada, que vai sempre estar na oração principal, e eu vou mostrar como isso funciona. A objetiva direta, né, que a gente chama de objetiva direta ou indireta, são duas aqui, tá? Direta, sem preposição. Indireta, com preposição. O complemento nominal é aquele como, né, que você tem com verbo de ligação, mais nome e preposição. Aí você vai ter o quê? Complemento nominal. Toda vez que você tem verbo de ligação, mais nome, é um substantivo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio, junto a esse como, se tiver uma preposição, isso é um complemento nominal, tá? Ou uma completiva nominal. E o aposto? Isso aqui, gente, são as funções que as orações subordinadas do substantivo exercem, tá? E aí a gente vai ver cada uma delas. O sujeito, a gente vai chamar de oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque a gente vai procurar o sujeito ali. Onde é que está o sujeito? Vai estar sempre na oração subordinada. Diferente das outras 5, em que o sujeito vai estar sempre na oração principal. Isso é uma boa dica, tá? Uma boa dica para vocês. A subjetiva, que busca o sujeito vai estar sempre na oração subordinada. O restante, todas elas, o sujeito vai estar na oração principal. Beleza? Vamos ver isso, então? Cada uma delas? São 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Partindo aí para a subjetiva. Opa. A subjetiva, gente, vai trabalhar o sujeito, como vocês viram, só que para isso eu preciso respeitar uma pequena regrinha na oração principal. E essa regrinha, para achar uma subjetiva, ou seja, o sujeito, ele vai ficar no plano. Ele estiver na oração principal, você já elimina todas as outras que há subjetivo. Esse vai ser sempre. Verbo, ligação, mais adjetivo. Verbo, ligação, mais adjetivo e sujeito na hora de isso aí é o combo para o subjetivo. Olha aqui, ó. As orações subordinadas substantivas e subjetivas vão exercer a função de sujeito da oração principal. Olha como é que funciona. É fundamental que você chegue antes da reunião. É fundamental. Isso aqui, gente, sempre vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso, antes de mais nada, ligar essa oração principal à oração subordinada. E, para isso, eu utilizo o quê? Isso aqui é o quê, gente? Pronome relativo ou conjunção integrante? Conjunção integrante. É ela que vai ligar, né, como se fosse uma ponte entre a oração principal, que é isso aqui, e a oração subordinada que está aqui em destaque. É através dessa conjunção integrante, tá? Nas adjetivas, esse que é pronome relativo. Mas aqui, esse que vai ser conjunção integrante, integrando essas duas orações. Bem, olha aqui como é que funciona. É fundamental. Isso aqui é a oração principal. Qual é a subordinada?
e você chegue antes da reunião. Aí eu pergunto para vocês, meninos, é fundamental que quem chegue antes da reunião? Você. E o você está onde? Na oração subordinada ou na principal? Na subordinada. Porque a principal é essa aqui, ó. E a subordinada. E você chegue antes da reunião. Ok? Então, isso aí é a subjetiva. Esse combo também de verbo de ligação, mais adjetivo e sujeito na oração subordinada, isso aí é o combo da subjetiva. Isso é legal de você colocar como um macetezinho, tá? Laís, isso é legal de você colocar como macete. Na subjetiva, você tem verbo de ligação, mais adjetivo, mais sujeito na oração principal. Desculpa, subordinada. Pronto, subjetivo. Beleza? E aí, na predicativa, oi, fala. Na subjetiva, você tem um macetezinho que você consegue descobrir rapidinho. Verbo de ligação, mais adjetivo, mais sujeito na oração subordinada. É igual a subjetiva. Esse link aí vai ser mandado no grupo? Com certeza, Isabela vai mandar. Tá lá, Já postei tá lá? já. Já postou? Aham. No online não entenderam essa última parte que você repetiu agora. Qual parte? Essa... Ah, sim, sim. Então, vamos lá. Na subjetiva, eu vou colocar aqui esse macetezinho. Na verdade, é um resuminho, né? Não é um macete, é um resuminho. Nas orações subordinadas substantivas subjetivas, né, que busca o sujeito, a gente tem uma forma muito simples de entender. Olha aqui como é que funciona. Se eu colocar, vai ser sempre assim, ó, um verbo de ligação mais um adjetivo mais sujeito na subordinada. Isso tudo aqui, gente, vai ser subjetivo. Vou botar aqui, ó, para ficar bem mais fácil. Subjetivo. Facilita muito, muito, tá? Então, esse é o resuminho para você achar a subjetiva. Sempre vai ter um verbo de ligação, um adjetivo, um sujeito na oração subordinada. O sujeito vai estar sempre na subordinada. Isso tudo é um ponto para você achar uma subjetiva. Beleza? Bem, aí agora a gente vai passar para predicativa. O que é predicativo mesmo? Quem lembra o que é predicativo? Hã? Não entendi. Fala de novo? É o complemento do verbo. Então, o predicativo, ele pode ser predicativo do sujeito ou pode ser predicativo do objeto. Depende. Ah, legal. Exatamente. Então, o predicativo, gente, é uma qualidade que se dá ao sujeito. Isso é predicativo. Mas eu posso dar uma qualidade também ao objeto. Depende onde esse predicativo aparece, onde essa qualidade, essa característica aparece. Tá? Vamos lá, então. Oração subordinada substantiva. Isso aqui já foi, né? Predicativa. Exerce em valor de predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. É sempre uma característica que se dá ao sujeito. Tá? Então, como é que funciona isso? Ó? Nosso desejo é que ela vença o campeonato. Sempre tem verbo de ligação. Sempre. Isso é legal. Isso é uma dica, é um macete excelente. Aqui eu sempre vou ter esse predicativo. Sempre. Por quê? Normalmente na subjetiva, a gente tem esse verbo de ligação no início, na oração principal, lá no início da oração principal. Já que na predicativa, a gente tem esse verbo de ligação, né? Pode ser no presente, pode ser no pretérito, ou pode ser no futuro, e ele sempre vem aqui, ó, na linha, né, limite
entre a oração principal e a subordinada, coladinho na Constituição integrante. Pode ser um verbo de ligação ou é só isso? Pode ser... Sempre é um verbo de ligação. Não, mas tem outros verbos de ligação que pode usar? Não, pode ser outro, pode ser outro. O nosso desejo permanece o mesmo, que ela vença o campeonato. Prestativo, né? Permanece no lugar de é. Nosso desejo foi que ela tivesse ganhado o campeonato. Mesma coisa, predicativo. Então, o tempo verbal não importa. Se esse verbo de ligação é outro e não deve ser, qualquer verbo, gente, desde que seja de ligação. Beleza? E quais são os verbos de ligação que a gente mais conhece aí? Ser, estar, Ser, estar, aparecer, permanecer, cortar-se, ficar, isso aí. Muito bem. Né? Virar, vem virar, continuar. Bem, então, aqui a gente tem aqui, ó. Nosso desejo é. Aí depois a gente tem a subordinação disso. E ela vença o campeonato. Então, a gente tem, novamente, ó, lembrando, a única em que o sujeito, a única oração subordinada substantiva em que o sujeito aparece na oração subordinada é a substantiva. Onde é que está o sujeito dessa aqui? Onde é que está o sujeito dessa? Aqui, ó. O desejo de quem que ela vença o campeonato? Nosso. Então, está aqui, ó. Está contido no pronome, né? Nosso. A oração principal, nosso desejo é subordinada e ela vença o campeonato. Simples assim. Então, a dica toda que eu dou é essa aqui, ó. Verbo de ligação. Vou botar aqui, tá? Aí, vai ficar verbo de ligação, mais predicativo, mais não, só isso. Só isso. O sujeito vai estar na oração principal. Não preciso nem colocar aqui, tá? Não precisa colocar, não. Eu ia colocar mais sujeito na oração principal, mas não precisa. Então, isso aí, ó, é o ponto perfeito para a gente ter uma predicativa. Esse verbo de ligação, para quem está em casa, aí, ó, lembrando, o verbo de ligação mais o predicativo, esse combo aqui, sempre vai estar na oração principal. Agora, o macetezinho aqui, ó, que a Laís observou, meninos, o macete aqui que a Laís observou é o seguinte: o verbo de ligação sempre vai estar no finalzinho da oração principal, coladinho com a condição integrante. Então, você tem esse passe, né? É que, tá? Sempre será assim, tá? Isso é uma predicativa. É um predicado. É uma qualidade. Agora, a completiva nominal é a mesma coisa também. Verbo de ligação, mais nome. Esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, né? Mais preposição. Porque para eu ter uma completiva nominal, né, o que exerce função de complemento nominal, eu preciso ter o auxílio da preposição. Tá? Sempre. Assim como quando você vai analisar uma adjunta nominal, né? Ele também vai ter o auxílio da preposição. Aqui, relações subordinadas complemento nominal, porque ele vai complementar o sentido de um nome, né? Da oração principal, que vai estar na oração principal, sendo sempre iniciada por uma preposição. E é legal de falar com vocês, não sei se vocês perceberam, que eu mencionei a construção integrante que, mas vocês sabem que pode ter outras formas de introduzir a subordinada, né? Quais seriam? Vocês lembram? Ser, quanto, quanta, qual e o próprio quê? Olha quantas formas eu tenho de introduzir uma subordinação, né, da oração principal. Então, vocês não fiquem focados muito só no que, não, tá? Na construção integrante que não. Existem outras formas de se encontrar uma subordinação.
Você vai perceber sempre que ela é subordinada, porque sem a oração principal, ela não tem sentido. Por isso, ela é substantiva, tá? Bom, vamos lá então. Na completiva nominal, a gente tem esse combo aqui, ó. Temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Vamos lá. Temos o quê? Verbo de ligação, né? Verbo de ligação. Fé é o quê? Qual é a clave? Substantivo. E o D? Preposição. Quem tem fé tem fé de algo. Né? De algo. Então, nesse caso aqui, eu tenho verbo de ligação, mais nome, mais preposição. O forma perfeito para eu ter uma completiva nominal. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, completiva nominal. Vai ser verbo de ligação, mais nome. Esse nome podendo ser variado, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, mais preposição. Vocês estão percebendo que todas essas aqui utilizam verbo de ligação? As únicas que vão utilizar verbos significativos são quais? Objetiva direta e objetiva indireta. Tá? Então, a gente vai ver isso. Isso tudo aqui para falar da completiva nominal. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Lembrando que o verbo de ligação ele pode estar no presente, no pretérito, no futuro, não importa. Mas é sempre um verbo de ligação. E o que é um verbo de ligação mesmo? É um verbo que transmite ideias de caráter. É um verbo que só existe ali para ligar termos maiores. Ele tem uma função significativa, como o verbo de ação, por exemplo. O verbo de ação, sim, né? É um verbo que ele é importante, por isso que a gente chama ele de significativo. Ele é uma ação praticada, né? Ou sofrida também. Bem, então, na completiva nominal, olha o exemplo aqui, ó. Estou falando, né? Oração principal, temos fé. Subordinada à completiva nominal, de que a humanidade pare de destruir o planeta. E, importante, onde é que está o sujeito aqui? Não temos um monte de... Quem tem fé de que a humanidade vai parar, deveria parar, pelo menos, de destruir o planeta? Nós temos, né? Então, a desinência aqui no verbo indica que eu tenho um sujeito desinencial ali. Beleza? Foi? Então, vamos lá. Vamos partir agora para a objetiva direta. Então, gente, a objetiva direta ela é muito legal porque ela trabalha com o verbo de ação. Então, esse combo ali de verbo de ligação, mais qualitativo, mais adjetivo, tá? Não tem mais. Aqui a gente tem um verbo e só. Tá? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Elas possuem valor de objeto direto. O que é objeto direto mesmo? É o complemento de um verbo significativo. Isso aí, verbo de ação. Objeto direto do verbo da oração principal. Olha o exemplo aqui, ó. Desejo que vocês sejam felizes. Quem deseja, deseja algo. Né? Então, nesse caso aqui, eu desejo o quê? Essa pergunta, gente, o quê? É muito importante para achar o complemento. Objeto direto, indireto, isso é muito importante. Tá? Coisas que a gente não consegue fazer nessas três aqui, ó. Porque a resposta está na oração principal. Tá? Aqui eu busco o sujeito, aqui eu busco a resposta que continua na oração principal. Temos o quê? Fé. Então, o verbo de ligação já responde a minha pergunta na própria oração principal, que é o nome. Tá? Essa aqui também é predicativa, né, que a gente tem uma qualidade ali na oração principal. Agora, na objetiva direta e indireta, agora não. Agora a gente tem somente o verbo seco, rasgado. Olha aqui, ó. Oração subordinada substantiva objetiva direta, que vocês sejam felizes, tá? Então, desejo é a única oração principal. Quem deseja, deseja algo. Eu desejo
o quê? Então, eu desejo o quê? Que vocês sejam felizes. A resposta está aí, que ela tem subordinada. Agora, para isso, gente, você tem que observar que o verbo desejar é um verbo de ação, né? É um verbo significativo, que tem peso, né? E o sujeito, está onde? Está aqui também. Quem deseja? Eu. Isso aí. Então, tranquilo até aí, gente? Como para objetiva direta? Como é que fica? Objetiva direta, a gente tem verbo de ação, só. Só verbo de ação na oração principal. Tá? E aí você vai fazer aquela velha perguntinha, né? Ok. Ok. Ok, né? Beleza? Verbo de ação na oração principal. Pronto. Verbo de ligação na oração principal. Objetiva. Verbo de ligação, verbo de ação. Objetiva direta. Foi? Tranquilo, gente? Agora, por que ela é objetiva direta? Porque ela vai direto à subordinada sem passar por uma preposição que funcionaria como se fosse uma ponte, né? Assim como a constituição integrante, a preposição também faz essa ponte, né? Ele rege o verbo e o complemento desse verbo através de uma preposição. Por isso que a gente chama verbo regente e o termo regido. O termo regente é o verbo e o termo regido é o complemento. Beleza? Bom, agora a gente vai passar para a oração subordinada substantiva objetiva e indireta, que basicamente é a mesma coisa, só que agora a gente tem o quê? A preposição, o auxílio da preposição. Tá? Diferente da completiva nominal, que ela vai referenciar ao nome e não ao verbo. Essa é a diferença. Se você fazer isso, vai Isso aí. A diferença básica é essa. A completiva nominal ela faz referência ao nome, porque o verbo é de ligação. Já na objetiva indireta, a referência é ao verbo. E é um verbo de ação. Beleza? Então, tá aqui, ó. As orações subordinadas substantivas objetivas e indiretas. Tá em cima. Não vai mais. É porque acabou. Tá em cima, lá. Oi? Tá em cima, né? Ah, tá aqui em cima, né? Possui valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciada por preposição. Então, tá aqui, ó. Cadê, gente? Essa aqui. Então, tá aqui, ó. O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Quem precisa de que esteja tudo em ordem? Gerente. Então, já vimos que o sujeito está aqui, na oração principal. Assim como todas as outras, exceto a subjetiva, tá? Oração principal. O gerente precisa. Oração subordinada. De que todos, de que esteja tudo em ordem. Que esteja tudo em ordem. Mas antes do que, a gente tem o auxílio da preposição. Tá? Regendo aí esse verbo. a subordinação não subordinada, né? Já entra na subordinada, tá? Não fica na oração. Aquilo que está aparecendo. Ela fica na subordinada, tá? Ela faz parte da subordinada. Porque quem precisa de algo ou de alguém, tá? É a mesma perguntinha. Quem precisa, eu preciso de quê? Então, tá ali, ó. O que ou de quê? O que para objetiva direta. De que ou de quem para objetiva indireta. Beleza? Então, aqui, para a gente fazer esse combo, o objetivo indireta vai ser objetiva indireta. Verbo de ação também, né? Verbo significativo, mais preposição. Tudo isso na oração principal. É igual a objetivo indireto. Tranquilo até aí, gente? Se tiverem dúvida, por favor, falem.
Bem, e por último, né? Eu disse a vocês que são 6. O último é o mais fácil, né? A última é sempre a mais fácil, né? Que é a positiva, exercendo função de aposto, né? Aposto é aquela explicação que você dá, explicando ou especificando, resumindo um termo anterior, tá? E ela sempre vem Separada por pontuada, exatamente, ela vem assegurada por vírgulas ou pontos, tá? Pode ser 2 pontos, pode ser ponto e vírgula, ou pode ser somente entre vírgulas. Então, aqui a gente tem a positiva exercendo função de aposto, que vai estar na oração principal. Olha aqui, ó. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. Então, logo você acha, né? Porque os 2 pontos estão me dando a dica aí, ó, subordinação. Aqui eu tenho uma oração principal, a partir dos 2 pontos eu tenho uma subordinação. Beleza, gente? Então, novamente aqui, ó, todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. Agora, se eu não colocasse os 2 pontos, o que vocês pensariam dessa oração? O que ela seria? Se não houvesse objetivo direto. Todos pensam o quê? Eu sou um objetivo direto. Isso aí. Percebe, gente? Que os 2 pontos faz a diferença ali entre a oração principal e a subordinação? É isso, tá? Então, você faz aquela pausa para depois explicar o que todos pensam, né? Fechou. Terminamos. Vamos aos exercícios? Vamos lá. Isabela, você consegue colocar aqui o seu... Você quer agora assim. É considerando aqui, fica para legal. Tem exercício ainda. Então, sem pressão, sem pressão. Sem pressão, Matias. Deixa eu falar. Pressionando. Controla aqui pra mim rapidinho. Segura aqui pra mim. Cara, Vou deixar nesse passo. Bora lá, então. Tentar tudo. Bora lá, então, onde tá tudo. Ah, tá virando já. Obrigado. Nada. Eu só queria frisar que aqui você tem o que ou o C, né? Aí, além desse, vocês têm, eventualmente, o qual, né? O quanto, o quanta, como sendo também uma conjunção integrante. Tá? Exercendo função é pronome relativo, mas na subordinação exerce função de conjunção integrante. Tá, gente? Então, não é só o que ou o C, não. Coloquei só o que e o C, mas a gente tem, eventualmente, o uso de outras conjunções integrantes. Bem, vou passar direto, tá? Porque é a mesma coisa. E aí, eu quero chegar aos exercícios. Aqui, ó, aquele ponto que eu falei. Aqui, tá?
Bem, as orações subordinadas são, respectivamente, aí vocês têm que ler essas duas aqui para saber qual a resposta adequada. Deduz que a encomenda ainda não chegou. E a outra? É claro que vamos viajar nas férias. O que a gente tem ali, respectivamente? É a letra C. Quem deduz, deduz algo. Certo. Ok. Eu deduzo o quê? Olha a ideia. Então, sim, o objetivo é direto. Vamos ver a outra. É claro que vamos viajar nas férias. É claro. Então, a gente tem verbo de ligação, mais adjetivo, e depois você tem o sujeito aonde, gente? Na oração subordinada. Vamos, quem? Nós, né? Então, letra C. Muito bem. Letra C. Vou colocar ali, tá? Fácil, né, gente? Fácil. Acho que hoje a gente vai conseguir fazer todas elas. Vai aí que você grande. 50? Certinho. Vamos lá. Oh. Indique qual das alternativas contém uma oração subordinada adverbial temporal. Letra? Ah, letra D, eu acho. Letra D? Ele concorda com ele, gente? É a letra D? Exatamente. A secretária se levantou, o telefone começou a tocar. Sim, temporal. Né? No momento em que ela se levantou, o telefone começou a tocar. Na hora em que ela levantou, o telefone começou a tocar. Então, você percebe ali uma ideia de tempo, né? Então, letra D, sim. Só para não perder pique. E a letra A? E a letra A? Lá vocês estão aqui? Vê. Gastou tanto dinheiro que em pouco tempo perderam aquele dinheiro. E aí? Consequência consecutiva. Ó, gastou tanto dinheiro, ó, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Em pouco tempo perdeu tudo. Então, consecutivo. E a letra B? Esse cara aí. Já que ninguém diz nada, não vou insistir. Causal? Vocês acham que é causal? Já que, uma vez que, visto que. Causal, sim, senhora, muito bem. Causal, já que dá essa ideia de causa e consequência, né? E a letra C? Uma vez que você ajude, podemos fazer o trabalho em duplo. Condicional. Condicional. Se você ajudar, podemos fazer o trabalho em duplo. Caso você ajude, podemos fazer o trabalho em duplo. Desde que você ajude, podemos fazer o trabalho em duplo. Então, condicional. E a letra E? Quanto mais eu rezo, mais proporcional. Quanto mais, né? E assim vai. Portanto, gabarito, letra D. Vamos lá, letra 3. A sentença é a seguinte. São duas, né? As sentenças são as seguintes, ó. É preciso que ela se encante por mim. Chegou à conclusão de que saiu um prejuízo. Então, essas são as duas sentenças aí para serem analisadas. Tá? Já sabe, né? Já sabe as duas? Ô, povo bom. Então, é preciso que ela, e aqui chegou à conclusão de que saiu do prejuízo.
O que a gente tem? Letra? Letra B? B. Volta lá em cima, hein? Ó, vou voltar. Conclusão é nome, conclusão é nome. E a primeira é subjetiva. Chegou a conclusão. Chega. Porque se chegou aqui, não é ação, né, gente? É ação? Pensa direitinho. É você. Hã? É você. Conclusão é nome, né? Então, quem chega algo, né? Nesse caso, não é lugar. É um nome. E a gente tem aí a preposição. Compreensível nominal. Não, isso. Objetivo direta mais compreensível nominal. Isso aí. Letra B. Você achou que era B? Ah, mas na B é subjetivo. Ué, subjetivo. Não, vou botar as contas ali. Ah, ó. É subjetiva. É isso que ela fica subjetiva. Então, muito bem, já vendo você falando uma piadinha? Está prestando atenção. Letra B, subjetiva e completiva nominal. Letra B. Número 4. Vamos lá. Todos os enunciados abaixo correspondem às orações substantivas, exceto B. Não. Orações. Quase todos eles. Só tem um aqui que não é subordinado substantivo. Qual seria? Simples. Letra E. Tem que ter uma história assim. Até porque, gente, se vocês pensarem aqui, a gente não tem aqui um comando. Um comando de verbo, ou nem de verbo de ligação, nem de verbo de ação. Aqui o que você tem somente um substantivo. Né? Um artigo, um determinante. Esse de enviar assim, né? Pode. Ai, gente, se for adverbial. Não, essa letra é aqui, ó. Ah, tá. Os jogadores que foram convocados, é isso aí, é uma adjetiva restritiva. Por quê? Está restringido? Jogador somente quem foi convocado é que apresentaram-se ontem, não todos, somente aqueles que foram convocados. É uma adjetiva restritiva e não substantivo, tá? Muito bem. Portanto, letra E. Número 4, letra E. Pessoal, aí de trás. Pessoal, olha só, vocês não estão prestando atenção na aula. Então, se puderem retirar, não vai ter problema nenhum para a gente. Tudo bem, Isabela? Vocês querem? Melhor do que atrapalhar quem está aqui querendo participar. Tem uma galera que quer muito prestar atenção, estão resolvendo as questões, estão fazendo a resolução das questões, mas tem uma galerinha que está conversando. Nada contra, mas não no momento. Né? Então, se vocês quiserem se retirar para conversar fora, não tem problema nenhum. Tudo bem? Vamos lá? Então, número 5. Quanto mais vocês prestam atenção, mais vocês aprendem, tá? A alternativa em que a oração subordinada adverbial não exprime consequência. Letra E? Comeu quase sem mastigar porque tinha muita fome. Parece uma causal, né? Você chegou tão ofegante, tinha tanta fome, o microfone não estava funcionando de modo que poucos ouviram discurso. A prova estava de forma que... Letra E, né, gente? Letra E. Concorda com eles? É isso aí. Comeu quase sem mastigar. Por quê? Porque tinha muita fome. Então, você tem uma consequência e uma causa, né? Então, letra E. Número 5. Vamos lá. Relaciona os comuns de acordo com a classificação das substantivas. Vamos lá, eles. Cada um, vai lá.
Meu desejo, ó, presta atenção, que vocês têm que relacionar, tá? Vou botar mais aqui, porque depois. Vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver aqui no final. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Ó. Esse aqui. Tem aqui. Vou botar ali ao lado. Pode apagar, gente, isso aqui? Essa é de marcador. Não, é para relacionar. Você quer para relacionar. Essa sim. Tá, precisamos passar por elas também. Relacionar também é legal. E aí, como é que fica a relação aqui, a associação? Meu desejo é que haja paz. Qual seria? Objetivo direto. Objetivo direto? Não. E aí, gente? Lembra do que sempre ali ó, coladinho, ó, o lugar de ligação coladinho com a conjunção integrante? Predicativa. Predicativa. Com certeza, predicativa. Meu desejo é que haja paz. Muito bem. Então, ó, letra A. Cadê a predicativa? 2. Então, você tem aqui 2. O que mais? Tem 4. Meu desejo é um só. E haja paz. Número 4. É mais Isso aí. fácil. 4. E aí, qual é a C? A C é o quê? Convém que haja paz. Esse verbo convém, ele é um verbo conjugável, ele se refere a algo, a alguém. Não. Ele é um verbo pessoal, gente. Então, ele é Subjetivo. Então, convém que haja paz. Convém o quê? Que haja paz. Nesse caso, você tem uma subjetiva aí. Cadê a subjetiva? Primeiro. Quando você tiver um verbo impessoal, esse verbo vai estar relacionado a um sujeito que está na oração subordinada, né? Nunca na principal. E aí, a próxima? Tempo. Preciso de que haja paz, quem necessita de algo, de alguém. Então, o objetivo é direto. Então, 5 e depois 3. Aí. Muito bom. Essa aí é a associação que vocês tiveram no mesmo 6. Vamos lá? Partiu? Próxima? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor. Moro em Jação. Eu prefiro esse trem que sai agora. Só acompanhante. Eita, dona Irã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Eu vou cantar. Querem? Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Só tenho minha casa para olhar. Eu não posso ficar. É muito bom. Vocês acreditam? Olha, vou te falar. Isso é uma música de verdade. Faz sentido. Tem tudo que faz sentido. Faz sentido. Isso aqui, gente, tem total sentido para a gente. Você vê que é uma história. Ele não pode chegar tarde, porque ele tem a mãe dele, né? Que fica preocupado. Então, ele tem que sai agora. Ele precisa ficar aqui no ele vai sua mãe isso é bacana, né? Eu tenho um filho novinho que adora a dominância da gosta. Bem, vamos lá, então. Demônio da garoa. Baseando-se nesse textinho aqui, né, essas estrofes, a gente vai fazer a questão 7.
A primeira estrofe está empregado o vocativo amor. Na segunda estrofe, o vocativo mulher. Essa mudança, qual é o efeito discursivo dessa mudança? Amor e mulher, vocativos. O que é vocativo? O que é vocativo? Alguém lembra? Como chama, muito assim, já. Isso, vocativo, gente, é uma invocação, é um chamamento. Então, quando você chama algo ou alguém, chama a atenção de alguém para o que você quer dizer, então isso a gente chama de invocativo. Se eu disser assim, Deus me ajude, Deus é invocativo, porque eu estou pedindo ajuda, estou chamando, fazendo invocação. Beleza? Então, na primeira estrofe, a gente tem um vocativo amor. Ó, sinto muito amor, mas não pode ser vocativo. Está entre vírgulas, beleza? E na terceira estrofe, o que ele fala aqui? Na segunda estrofe, mulher. E além disso, mulher, tem outra coisa. Ou seja, igualar os dois substantivos na forma de tratamento da pessoa amada, amor e mulher, evitar a repetição expressiva de um dos outros. Claro, para estudar paralelismo, para não ficar repetitivo. Isso aí. Então, tudo bem? Boa noite. Então, entre A e a C, é óbvio que a gente tem aqui para evitar uma repetição inexpressiva. Muito bom. Opa, deixa eu só botar aqui letra C. Evitar a repetição desnecessária. Vamos lá. Vou ficar aqui pertinho da cinema. A 6 é de 1, 4, 1, 5, 3, a 7 que é diferente. A 6 é aquela Não, foi a 7, não é verdade? Peraí. Então, essa aqui é a 7. Bora, gente, presta atenção. Qual das alternativas abaixo mantém a mesma ideia de que a oração, por mais que eu fale, eles não me ouvem. Por mais que eu fale, eles não me ouvem. Embora eu fale, eles não me ouvem. Concorda, gente? Quer lembrar ou não? Sim, concorda? Mas qual a explicação que seria a letra A? Embora eu fale, eles não me ouvem. É uma concessiva, né, gente? Por quê? Há uma contradição. Quando você está falando, o que a gente quer? Ser ouvido. Então, aqui, ó, embora eu fale, eles não me ouvem. Há uma contrariedade de ideias aqui, né? De ações. Então, a mesma coisa está aqui, ó. Por mais que eu fale, eles não me ouvem. Mesma coisa. Agora, só para desencar, a gente já sabe que é a letra A. Só para desencar, e a letra B? O que a gente tem ali? Hã? Não quero lá. E a letra C? E aí, gente?
Quando eu falo, ninguém me ouve. Ela perde como isso. Ela perde quando Temporal. Temporalmente. Né? Fala a fim de que alguém me ouça. E aí? Falo a fim de que finalidade. Uma vez que eu fale, alguém vai me ouvir. E aí? Alguém é diferente. Hã? Alguém é diferente. Uma vez que eu fale, alguém vai me ouvir. Uma vez que, ainda que, uma vez que, e aí? Por mais que eu fale, não, por mais não. Uma vez que eu fale, alguém vai me ouvir. Causal? É proporcional, né? Proporcional? Uma vez que eu fale, alguém vai me ouvir? Você acha que há uma relação de proporcionalidade aí? Causal, gente. Causal. Tá? Então, aqui a gente tem a letra A. Muito bem. 8, 4. Bora partir o 9? A 9. Em relação ao 3. E no fim, declarou-me. Essa aqui eu quero ver. É simples essa. Declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Qual é as orações respectivas aí? São duas. Aham. São duas. Letra E, subjetiva. E no fim declarou-me. Oi. Você está indo bem para C, objetiva direta. Gosto. E a D. E a D. Objetiva direta e indireta. Não, mas aqui é verbo de ligação. Aqui, ó, que eu tinha medo de. Eu tinha o quê? Medo. O verbo de ligação já me responde na própria oração principal. Portanto, quem arriscou a ser? A ser. Ó, declarou-me. Declarou. Quem declara, declara algo. Declara o quê? Isso aí, objetivo direto. O verbo declarar é um verbo de ação. Quem declara, declara algo. Então, aqui eu tenho uma objetiva direta. E depois você tem que eu tinha medo de que você me esquecesse. Eu tinha o quê? Medo. Tem que, então tem a preposição completiva nominal. Portanto, letra C. 9C. Está acabando. São 15. Já estamos na 9? Aliás, já... Pode? Opa. É, teclado. Vamos lá. Está acabando. Considerei por fim que assim é o amor. Então, a oração destacada, né, está aqui em negrito, qual seria a relação, a oração não destacada? O que seria? Deixa eu botar um pouquinho. Diminui? Assim? Opa, está aprendendo. Então, peraí. Mas ainda assim não pegou. Ah, dá para ver, né? Ó, olha lá desde o início. Considerei, por fim, que aí a subordinada, que assim é o amor. Fácil, gente. Bobinha essa. Tá dando letra D para mim, mas acho que Ó, o verbo está aqui na oração principal, então eu já descarto subjetiva. Né? Quem considerou? Eu. Eu considerei o quê? Que assim é o amor? Então, mas essas funções, as subordinadas, é que a gente acha. São os destaques, são as subordinadas. Quando você analisa uma oração subordinada em substantivo, não, que bom, nossa, chegou na hora. Certo.
Aliás, já estava passando a hora, né? Então, quando a gente analisa, pessoal, uma oração subordinada substantiva, a gente está analisando a subordinada e não a principal. É evidente que ela depende completamente da principal? Sim, ela depende, por isso que ela é subordinada. Mas a análise que a gente faz é da subordinada. Então, a análise que a gente faz aqui, ó, é que assim é o amor. Mas também existe a subordinação. Qual é a subordinação? Do verbo considerei. Portanto, já mataram? Quem considera, considera algo. Considerei o quê? Lembra dessa pergunta que eu sempre falei para vocês fazerem para vocês mesmos? Ó, eu considerei o quê? Objetiva, valor de substantivo e função sintática de objeto direto. Valor de substantivo, função sintática de sujeito, não. Adjetivo, função sintática, não. Valor de advérbio, função sintática de adjunto, não. Então, gente, é a letra C. Ah, não, mas você tem que focar no verbo. Ó, gente, oração, por isso o nome, oração subordinada substantiva. Na oração principal, você tem que focar no verbo. Bom, se ele for um verbo de ligação, aí ele só está ali ligando. Então, provavelmente, você tem um nome ali, né? Que é uma completiva nominal. Mas, na oração principal, você tem que focar no verbo. Seja ele um verbo de ação, significativo, que aí a gente vai ter um objetivo direto, um objetivo indireto, ou um verbo de ligação, que aí a gente vai ter uma predicativa, uma subjetiva, ou uma completiva nominal, tá? Então, é sempre o verbo. Eu foquei aqui, ó, que assim é o amor. Quem considerou? Eu. Então, o verbo considerar é de ação, tá? Tá. Eu ele começou falando do artigo de jornalismo. Aí, veja uma clara ainda que era substantivo. A C e a D. Mas a D, ou o segundo, que era os amigos sujeito, que ela também. Nada a ver. O sujeito está lá na oração principal. Considerei. Então, não pode ser, de maneira alguma. Portanto, gente, só pode ser essa. E outra coisa que vocês têm que pensar, ó, o por fim aqui é um. E aí? Esse por fim, qual seria a parte, né? Ou a função sintática desse por fim? Amor repetitivo. Amor repetitivo. Eu não consigo entender. Então, eu estou resumindo o que eu considerei. Considerei, finalmente, ou por fim, que assim é o amor. Beleza? Agora, ele é uma. Presta atenção nisso, é interessante vocês pensem nisso, ó. Ele é um aposto resumitivo aqui, porque ele está entre vírgulas, tá? Está deslocado. Mas se ele tivesse aqui no finalzinho, eu poderia colocar assim, ó. Considerei que assim é o amor, finalmente. Aí seria o quê? Adjunto, adverbial. É isso que vocês têm que entender. Quando ele está deslocado, ele está entre vírgulas, e o que eu disse anteriormente. Considerei por fim, tá? Então, ó, número 10, letra C. E a 11, gente? Vai lendo aí. Hã? Diga alternativa minha classificação da oração está incorreta. Meu livro é mais interessante do que o seu. É uma comparativa? Sim. Quanto mais eu leio, mais vontade tenho de ler. Temporal? Não. Então, a incorreta provavelmente é a B. Vamos só para desencargo, letra C? Os alunos não fizeram nenhuma pergunta, de sorte que pareciam esclarecidos, visto que é causal, né? Guardei dinheiro a fim de viajar.
final, né? Causal não consecutiva, né? Porque de sorte que é consequência. A nota será dada consoante ou de acordo com a participação das aulas. Conformativa. Logo, só aqui a gente tem letra B. Quanto mais eu leio, mais vontade tenho de ler. Não é temporal, é proporcional. Tá? Portanto, letra B. 11, 12, 12, vamos lá. Está acabando, tá? A palavra ser é conjunção subordinativa integrante. Sabemos disso. Introduzindo oração subordinada, substantiva e objetiva direta. Em qual das orações? Hã? Isso é legal de pensar, hein, gente? Olha, depois eu vou perguntar para vocês qual seria a função de cada ser aqui. Vamos ver se vocês sabem. Letra E? Não sei se o vídeo está bom. Não sei. Verbo saber é um verbo de ação. Não sei o quê. Se o vídeo está bom. Essa é a objetiva direta? Concorda, gente? Até porque você tem o C aqui, né? É esse C que a gente está analisando, né? Se ele é uma função integrante ou se ele tem outro tipo de função. Então, aqui, ó, vamos analisar um por um. Realmente, é a letra C. A letra E, desculpa. Agora, vamos analisar um por um. Qual seria a função de cada C? Olha ali, ó. Ela se morria de ciúmes pelo patrão. Se morria, eu lembro que morria. Morria-se. Esse C aí seria o quê, gente? Ela se morria de ciúmes. Ela se morria de ciúmes. Partícula não é passivadora, não. Reflexiva. Ela se morria. A letra B, a federação arroga-se. Partícula, porque o C ali, a federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. Arroga-se o direito. Esse C aí é um pronome oblíquo, né? Então, portanto, uma partícula apassivadora. Pronome oblíquo porque é na morfologia, uma análise morfológica seria pronome oblíquo, né? Mas na sintaxe seria uma partícula apassivadora. E a letra C? Mesma coisa. Fez-se passar por doutor. Partícula apassivadora. Precisa-se de pedreiros. O que é? Esse C. Não é partícula apassivadora. Precisa-se... Quem precisa de pedreiros? Pois é. Precisa-se de pedreiro. Esse C aqui, gente, é índice de indeterminação do sujeito. Quem precisa de pedreiros? Não sabemos. Então, esse C aqui é índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, a gente pode chamá-lo de determinante do sujeito. Desculpa, indeterminante, né? E o não sei se o vídeo está bom, esse C aí sim vai ser a partícula passivadora, tá? Ou conjunção integrante. Portanto, letra E. Conjunção integrante. Letra E. Restante. Número 13. Nos trechos, não é possível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. E digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que está introduzindo, respectivamente, quais orações? Não é possível que, e digo-vos que. Primeiro, eu acho subjetivo. E aí?
Gente, verbo dizer. Quem diz algo. Diz o quê? Letra A. Subjetiva e objetiva direta. Letra A, gente. Subjetiva e objetiva direta. Porque quem diz algo. A alguém. Muito bom, muito bom. Estou pensando em uma coisa. Esse voz aqui, qual seria a função sintática desse voz aqui? Porque eu digo voz, significa que quem diz algo a alguém, certo? E aí? Quem diz algo a alguém, eu digo a vocês, vocês, né? E aí? É pronome fixo? Ah? É pronome fixo? Pronome abrito. É o pronome. É, pronome fixo. Nesse caso, gente, se refere a vocês. Então, é o pronome abrito, tá? A gente costuma chamar esse voz aqui, esse pronome oblíquo, de objeto direto preposicionado. Por que preposicionado? Porque quem diz algo a alguém. E aqui eu digo-vos, ou seja, eu digo a vocês. Então, por isso que a gente chama de um pronome oblíquo preposicionado. É um objeto direto. Esse vos aqui, ó, é um objeto direto. Beleza? Então, portanto, letra A. Lembra que eu falei para vocês? Quando você escreve o ler, vocês também têm que saber que o ler exerce função de objeto indireto, né? Mas aí você tem que observar também o verbo, né? Para você ver se realmente esse complemento ler faz menção a esse verbo. Bem, 14. Está terminando. Há uma oração subordinada substantiva completiva nominal? Em que alternativa? Essa só vai ter a dele. A minha vontade era... Não. A B, não. Letra C? O Brasil tem o quê? A necessidade. De quê? De que participemos da eleição. Então, aqui você tem um pouco de uma completiva. Olha aqui, ó. Quem tem a necessidade de participar da eleição? Brasil. Então, o sujeito é a oração principal. Outra coisa, o verbo de quê? De ligação ou o verbo de ação? Ligação, tem. E quem tem algo. E eu tenho um nome aqui, ó. Eu tenho o quê? Necessidade. Necessidade é um substantivo. E eu tenho junto a esse nome, uma preposição. Portanto, letra Z, completiva no final. Tá? Chega de saudade. Penúltima. Não é a última vez, não. É a última. É a última. É a letra C que a gente falou, né? Então, vamos lá. Chega de saudade. Vai, minha tristeza. Você sabe que isso aqui é uma coisa ali, ó. Não sei também. Mas eu não sei cantar essa música direito, não. Eu conheço mais ou menos, né? Vai, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Se a gente estivesse analisando uma figura de linguagem aqui, seria o quê? A literação, né? A literação. Prece, regresse, sofrer, não pode ser. Seria a literação. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e melancolia. Que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Última. No verso da música, a realidade é que sem ela não há paz. A oração subordinada substantiva, como a gente pode classificá-la? A realidade.
Subjetiva? Tô mais identificativa e objetiva. Predicativa por quê? Predicativa ou objetiva direta por quê? Objetiva direta é verbo de ação. Predicativa. Predicativa. Não é ali, ó. Ó, lembra aqui, ó. É que. Esse como, gente, ó. Isso aí, verbo de ligação no finalzinho da principal, formando aí, ó. É que. E você tem aí, e detalhe, predicativo também, ó. A realidade é que ela, sem ela não há faz. Portanto, letra C. Agora é só a quinta. Que letra não tá sendo, gente? Terminando em C. Ela tá de frente? Hoje não? Mas não Não sai, gente, não sai. Vai encerrar o online, vai falar com vocês rapidinho. Né, deixa eu só virar no quadro para a galera ver o gabarito. Gente, podem tirar o print. Silêncio, pessoal. Por favor. Todas as questões feitas, tá bom? Não esqueçam da lista de presença. É isso aí. E Tchau, até a tchau. próxima, hein, pessoal. Um abraço.